Quando eu vi o canal de vocês três juntas, a primeira coisa que veio na cabeça foi o que a Gabi tá fazendo ali? A Jaca e a Larissa, eu já vi elas juntas, mas a Gabi aleatoriamente junto ali, eu fiquei, ué, Gabi, quando você começou a andar com ela? Olá, Unicampers, eu sou a Larissa. Eu sou a Jaca. Eu sou a Gabi. E no vídeo de hoje, nós iremos iniciar um novo quadro aqui no canal que se chama Unicampers Convida. E no vídeo de hoje, nós decidimos convidar um colega de classe, né, para ele estar falando um pouquinho da experiência dele no curso e esperamos que vocês gostem. E como estamos de quarentena, o vídeo vai ser gravado aqui pelo Skype. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E esperamos que estejam todos seguros em casa e quem puder ficar em casa, fique em casa, que logo, logo isso vai passar. Então, o convidado de hoje é o Bruno Messias, que vai estar entrando agora. Olá! Olá! Olá, Bruno. Ficamos muito felizes de você ter aceitado nosso convite e seja bem-vindo ao nosso canal. O prazer é todo meu. Eu sempre quis ver vocês gravando, assim. Agora eu tô participando de um vídeo, tô muito feliz, aliás. É um orgulho ter vocês representando o nosso curso e ajudando tantas pessoas, assim, através desse vídeo. E é isso. Então, vamos começar com as perguntas. Bom, a primeira pergunta é: por favor, se apresente, fale sua idade, o curso que você pretende ir, faça uma apresentação breve sobre você, para o pessoal te conhecer. Apesar de que já me apresentei para todos os bichos, né? Eu sou Bruno Messias, eu sou 019 do Profis, e eu tenho 18 anos, e o meu curso que eu quero ir não é exatamente um curso ainda, eu ainda não escolhi qual curso eu quero, mas eu quero ir quê? Química. Ninguém tira química de mim, é meu ossinho. A segunda pergunta: como é que foi a sua formação escolar? Tipo, de que escola você veio, como foi pra você? Eu vim do Miguel Vicente Cury, mas é um pouco mais complicado do que isso. Eu mudei de escola várias vezes, o Miguel Vicente Cury foi a última escola que eu estudei. E uma das coisas que eu achei meio esquisita, assim, foi que a minha escola tinha 6 salas de terceiro ano de ensino médio. E eu achei que eu não ia passar, porque eu trabalhava, eu estudava de noite, eu não fazia cursinho para vestibular, nada. Aí quando eu nem pensava que ia passar no Profis por aquela escola, eu só fui para aquela escola para trabalhar mesmo, porque era mais fácil para eu ir, era um ônibus mais seguro para eu ir e voltar. Então vamos para a terceira pergunta. E como foi no decorrer do curso? Você teve que desistir de alguma coisa? Então, quem me conhece um pouco mais sabe que eu desisti de algumas coisas assim, mas tem 3 coisas principais que eu desisti que estão interrelacionadas. Porque antes de eu participar do Profis, eu tinha passado na ETCAP, no técnico em Química, que eu queria já faz algum tempo, e eu estava no meio de um contrato de jovem aprendiz com patrulheiros que ia até setembro do ano passado. Então, eu desisti dessas 2 coisas, no caso, o trabalho, porque eu precisava ir integralmente para a Unicamp, e o técnico eu tentei levar no primeiro semestre e eu não consegui, porque ficou muito pesado, eu tive que trancar. São 2 coisas que eu desisti. E a terceira tem relação com as 2, porque como eu achava que eu não ia passar no Profis, eu não ia passar em nada de faculdade no momento, eu não contava com faculdade. Então, meu plano era, eu vou continuar meu contrato de trabalho e meu técnico, e depois eu vou conseguir um estágio para o técnico, alguma coisa, e quando terminar o técnico, aí sim eu penso em faculdade. Mas, parando para pensar agora, não ia ser um plano muito bom, né? Um plano infalível do Cebolinha. Eu me inscrevi mais porque no Cury tinha uma professora que era substituta, mas ela tinha feito geografia, que ela era 011 do Profis, a primeira turma. Então ela obrigou todas as 6 salas de terceiro ano a se inscrever. É por isso que eu achava que eu não ia passar no meu ano. Nossa. Concorrendo. Também a desistência do trabalho. A Laísa sabe que algumas empresas do Patrulheiros têm um salário, alguns benefícios a mais do que outras. E eu trabalhava na Sanasa, que tinha um monte de coisa que eu recebia. Então, desistir do meu emprego. Desistir do meu emprego foi muito difícil, porque foram 6 meses, 7 meses de muito dinheiro que eu perdi.
Então, até o primeiro ano do Profis, era uma desgraça estudar no Profis pra mim. Aí só depois que eu fui descobrindo que meu lugar na Unicamp e tudo mais. Como que você lidou com as relações dessa nova fase? Seus amigos da escola, os amigos do Profis que você fez, esses novos relacionamentos, a família também, que é bem complicado nesse momento, né? Sim, no momento da quarentena é mais complicado ainda, porque nós somos 120 por ano, então a gente tem muito contato com muitas pessoas o tempo todo, e do nada não pode mais ter contato. Mas no ano passado mesmo, que é um ano normal, que a gente ficou o dia inteiro na Unicamp e tudo mais, é muito difícil para todos nós manter as relações de fora da Unicamp, né? Então, eu sempre tento mandar mensagem, sempre tento ligar, sempre tento manter contato com as pessoas de fora da Unicamp, para que meu círculo de amizade não seja totalmente focado naquela universidade. E também para manter um pouco a sua cabeça fora dos estudos, fora dessa parte acadêmica que a gente se estressa pra caramba. E é muito importante que o primeiro ano os bichos, por exemplo, aprendam a fazer isso, porque, por exemplo, com a quarentena, eles vão demorar um pouco mais para saber como é ficar muito tempo longe da família, muito tempo longe dos amigos, ficar o dia inteiro fora, morar na Unicamp praticamente. Então, é bem difícil manter relação, mas com a internet fica mais fácil até, né? É uma coisa que eu achei que foi bem solitário, né? Porque os amigos de fora não entendem como que é difícil ficar um dia inteiro dentro de uma universidade. Então, eu enfrentei esse problema no ano passado, que eu me senti bem sozinha, assim, porque não tinha muito com quem reclamar, né, dos problemas. Aí a gente ficava reclamando entre nós mesmos. Quase chorando, mas bem. Momento curiosidade para vocês. Ana Júlia foi a primeira pessoa que eu conversei no Profis. Que lindo! Na aula do Chico, super morrendo de vergonha, sem nenhum amigo, sem ninguém. E eu cheguei assim, oi! Eu cheguei, onde você comprou esse bottom da bandeira LGBT? Então, a nossa quinta pergunta: como foi que você lidou com as dificuldades do curso? O nosso curso tem muitas dificuldades, né? Acho que todo mundo que entra sabe disso. E uma delas é aguentar esse fluxo de atividades, fluxo de informação que a gente tem que armazenar tudo ao mesmo tempo e lidar com pessoas ficando melhores do que a gente em outras matérias e repetir matérias e blá, 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 blá. E lidar com as dificuldades do Profis é a mesma coisa que lidar com as dificuldades de qualquer outro curso técnico ou superior. É você saber que você pode não pegar as coisas na hora, você pode não pegar as coisas no mesmo ritmo que outras pessoas. E entender que você também tem o seu tempo, sabe? Aprender com os seus erros e acertos e saber a melhor forma de você estudar aquilo que parece um bicho de sete cabeças, mas às vezes é só questão de olhar de uma forma diferente, sabe? Matemática comigo foi muito assim, eu repeti as 2 matérias de matemática, mas eu descobri que eu não repeti porque é difícil, e sim porque eu não vi da forma correta, não estudei da forma correta. Então, é uma questão de que cada um tem a sua e cada um acaba tendo que lidar com a sua de forma solitária, né? Então, ter os amigos ali tentando explicar a matéria que eles têm facilidade ou você dificuldade, por exemplo, é uma coisa que já ajuda bastante. E é algo que eu acho que os bichos perderam muito com a quarentena, de não poder se encontrar um dia e estudar matemática todos juntos, química todos juntos, PL todos juntos, e compartilharem isso que eles têm, né? Isso foi uma coisa que eu usei, que eu, no caso, não tinha um grupo de amigos específicos, mas eu ia para todo mundo, conversava com todo mundo e falava: você pode me explicar isso daqui? Você sabe mais de química? Você pode me explicar isso daqui? Então, era uma questão de ajuda, né? Foi assim que eu lidei, e eu acho que os bichos não têm mais dificuldade em lidar dessa forma, mas tá aí, internet, vamos chamar no WhatsApp os nerds da turma e falar assim: me explica! Me ajuda! E uma coisa que eu tô sentindo muito dos bichos é que eles estão bem próximos, né? Então eu acho que isso facilita bastante também, porque eu percebi uma interação muito boa entre eles nos grupos e no Facebook também. Então, assim, eu acho que eles vão conseguir lidar bem com isso. Eles vão acabar não se unindo mais do que a gente se uniu. Sim. Tipo, como vocês puderam perceber no nosso vídeo falando um pouco das disciplinas do primeiro semestre, o curso é totalmente interdisciplinar.
Ou seja, você vai ver as 3 áreas do conhecimento aqui no Profis. Então, às vezes você é muito bom em exatos, você é muito bom só em biológicas, ou você é muito bom só em humanas. Então, isso acaba desequilibrando um pouquinho o seu lado no decorrer do curso. Mas, como o Bruno disse, são dificuldades que a gente consegue lidar, porque como a gente literalmente vive lá o dia inteiro, a gente passa mais tempo lá do que na nossa própria casa. Muitas pessoas só vêm pra casa só pra dormir mesmo, que é o que dá, né? Porque às vezes não vai muito longe, ou porque não consegue estudar em casa. Então a gente cria uma famíliazinha lá. Então um sempre tá apoiando o outro. Então por isso que é muito difícil para os bichos agora que estão iniciarem quarentena, porque eles não conseguiram criar esses laços físicos deles. Porque online uma pessoa é diferente. Vamos concordar entre a gente. Então eles perderam isso, de certo modo. É porque às vezes também quando a gente encontra uma dificuldade, a gente se isola bastante, né? Ainda mais na fase do começo da faculdade, onde a gente se sente bem burro. Não sei de nada, meu Deus. Acaba abalando o nosso psicológico e se afastando um pouco das pessoas. Eu não tive a opção, né? Porque a Larissa está o tempo todo grudada. Mas foi eu e a Larissa isolada, né? Porque a gente não criou muitos laços entre as outras pessoas. Foi sempre eu e a Larissa. Eu chegando de paraquedas, falando, oi. Outra coisa, as duas estavam lá paradas e eu, oi. Oi, vamos criar um canal no YouTube que vai ser a coisa mais importante online do curso inteiro. Quando eu vi o canal de vocês 3 juntas, a primeira coisa que veio na cabeça foi o que a Gabi tá fazendo ali? A Jaca e a Larissa, eu já vi elas juntas, mas a Gabi aleatoriamente junto ali, eu fiquei, ué, Gabi, quando você começou a andar com ela? Eu fico migrando de grupo em grupo o dia inteiro. Eu também sou. Eu sou muito imigrante. Aí tipo, a gente tava passando pro bebê. Aí do nada, eu acho que foi a Larissa, as meninas, todo mundo tava comentando, vamos gravar, né? Vamos fazer um daily vlog. Aí a gente começou a gravar lá o círculo lá, que eu não sei o nome daquilo lá, que era uma fonte antes. A gente começou a gravar as árvores, gravar tudo. Aí a gente chegou lá no ID e falou, temos uma mesinha disponível e uma câmera. Vamos gravar o vídeo. Aí a gente gravou. Vamos para a próxima pergunta, então. As disciplinas te ajudaram na escolha do curso ou dificultaram? Então, polêmica. A minha escolha da química, com certeza, com a experiência do 019, não foi com a matéria de química do Profis. Explicando para quem não sabe, a nossa matéria de química do ano passado, ela foi ministrada por 2 professores que não eram experientes em dar aquelas matérias para gente que às vezes não tinha nem a base de química. Então tudo que eu gosto de química, eu gosto desde o ensino fundamental, tanto que o técnico que eu tive que desistir, eu queria desde o 9º ano, e meu interesse por química sempre veio de ser cientista, por exemplo. Então, as disciplinas do Profis, elas ajudaram um pouco, porque eu descobri que eu não sou tão bom em matemática, eu tenho que me esforçar mais, por exemplo, e é uma coisa que é muito presente na química. Eu descobri que eu não sou tão bom em física, que também é muito presente na química, ajudou a saber quais são as minhas dificuldades dentro do meu curso. Mas na escolha do curso, mais atrapalhou, porque a matéria de química que eles disponibilizam para o Profis é um compilado de 2 anos de graduação de química tacado na nossa cara durante 6 meses. Então não é uma experiência positiva que as pessoas têm com química. É uma experiência que pode ser traumática até se não for dada por um professor que tem um mínimo de didática com gente que não teve nem o básico, sabe? Então eu tô muito aliviado que quem tá dando a química esse semestre pros bichos é o Gildo, porque ele é um professor que está preparado para esse tipo de coisa, mas as matérias do professor, elas ajudam a saber o que você tem facilidade, o que você tem dificuldade, e não é porque você não é tão bom em química, não é tão bom em matemática nas matérias do professor que você não é bom nisso em questão de curso, sabe? Então, é interessante pra gente saber o mínimo de cada coisa pra saber se a gente gosta daquilo de verdade. Mas não, tipo, pra você falar, eu tirei 10 em matemática, então vou fazer matemática porque sim, e é isso. Não, é um pouco mais complicado do que isso. Peraí, vamos lá. A 7ª pergunta é, você consegue imaginar como seria a sua vida se você não tivesse entrado no Profis? O que ele representa pra você hoje?
A primeira parte da pergunta pode ser respondida pelo que é meu plano infalível. Eu estaria até agora procurando um estágio ou emprego, porque meu contrato com patrulheiros ia acabar em setembro. Então, eu ia estar estudando de noite e trabalhando de dia. E até agora, por conta dessa epidemia da crise e tudo mais, eu estaria procurando emprego até agora, provavelmente. Eu já teria perdido se eu não tivesse conseguido um estágio bom. E eu estaria agora só com o meu técnico. Então, não seria uma experiência muito positiva para mim, porque é muito mais complicado você se manter um técnico à noite trabalhando, procurando emprego, do que você estar numa universidade já com a vida praticamente encaminhada, né? E hoje em dia o Profis para mim significa isso, porque eu tive que ressignificar meu caminho, ressignificar o que eu gosto e o que eu quero de profissão para me sentir feliz na Unicamp. E hoje em dia eu não trocaria o Profis por nada, porque para mim ele simboliza uma chance que eu tenho que aproveitar, porque outras 6 salas de pessoas lotadas que poderiam ter um futuro parecido com o meu estão hoje batalhando porque não tiveram a mesma oportunidade que eu, sabe? Isso pesa bastante. É algo que às vezes pesa quando a gente tá lá sentindo, eu não quero mais estar aqui, eu vou trancar o curso, vai trancar o caramba. A gente tem que se esforçar. Então, para mim, um Profis significa uma oportunidade de imergir na ciência e começar a crescer um pouco na universidade da forma como eu sempre quis, mas que eu demorei um pouco para perceber que eu poderia fazer isso, né? Uhum. E é isso, Profis hoje é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, assim como a maioria das pessoas que estão no curso também, né? A gente surta, mas a gente ama. Sim. Largo por nada. Ok. Última pergunta. O que você tem para dizer para quem está pensando em entrar no Profis, né, agora em 2021? Meu Deus, 2021 já, gente. Quem diria? Tem muita gente que acompanha a gente que não é de Campinas, né? Então, não vai se inscrever no Profis assim, entrar em uma outra graduação direta. O que você tem para dizer tanto para os futuros bichos 021, tanto para quem está pensando em entrar na faculdade, que vai fazer o Enem esse ano? Então, para quem é fora de Campinas, existem muitas oportunidades que também podem ser uma tentativa para quem quer entrar em ensino superior, e não apenas em universidade pública, porque o vestibular da Unicamp e de algumas universidades é impossível para pessoas normais, meros mortais de escolas estaduais. Então, para essas pessoas existem muitas oportunidades, como o ProUni, por exemplo, que mais de uma pessoa que eu conheço já conseguiu bolsas grandes ou de 100% em universidades particulares aqui de Campinas com o ProUni. Eu não estou dizendo que todo mundo que tentar vai conseguir, mas que o máximo de coisa que a gente tentar é top, é bom já o suficiente. E para quem é de Campinas, o Profis ele é muito interessante, mas as pessoas têm que ter em mente que é uma ou duas pessoas por escola. Então, tentar mais de uma coisa é importante, mais de uma universidade, mais de um programa, porque a gente tem muitas coisas que dá para se inscrever com o Enem, muitas coisas que dá para você se inscrever de provas à parte, como vestibulinhos, por exemplo, que foi o que eu fiz. A gente tem 3, 4 escolas técnicas em Campinas, então não falta oportunidades e opções para a gente continuar estudando. Então, eu recomendaria para as pessoas não focarem exclusivamente em eu vou passar em medicina, por exemplo, porque tem muitas outras oportunidades. A gente não vive num interiorzão onde não tem uma escola a 10 mil quilômetros quadrados. A gente vive num lugar que tem um monte de faculdades particulares. A gente vive numa cidade que tem muita coisa. Então, a nossa região, para quem quer continuar estudando, tem muita coisa para se fazer. Eu recomendaria essas pessoas a ampliarem bastante a sua visão de futuro, porque às vezes você pode se encontrar num técnico, às vezes você pode se encontrar numa faculdade particular que é um curso que o Unicamp não tem, por exemplo, que é uma coisa que alguns de nós sofrem, de não ter psicologia, não ter veterinária, direito na Unicamp, que é uma coisa que entristece e até brocha algumas pessoas de se inscreverem no Profis. Então, eu diria para essas pessoas, vejam todas as opções, olhem tudo, vejam tudo que vocês podem fazer, busquem por mais cursos de ensino superior e técnico, porque
o Profis é concorrido, querendo ou não, o vestibular é muito concorrido, então quanto mais opções você tiver, maiores são as chances de você conseguir alguma coisa. Não tô dizendo que ninguém vai conseguir, mas também que nem todo mundo vai conseguir, então é importante a gente dar isso. E também tem muitos cursinhos pré-vestibular que estão disponíveis de graça na Unicamp, na internet, em todos os lugares, em muitas escolas por aí. Então, é isso, tem que ampliar as opções e buscar sempre ter mais alternativas, além do Profis também. E se inscrevam no Profis, gente. O Profis é maravilhoso. Ainda em 2020 tem escolas que não tiveram inscritos no Profis, e quando tiveram foram 1 ou 2 que não entraram. Então, a gente precisa ampliar e compartilhar a informação de que o Profis existe. Então, eu tô falando pra caramba aqui, mas é porque eu me empolgo um pouquinho nesse assunto. Pode falar. Pode falar. A gente tem que divulgar o Profis mais, porque é uma oportunidade que algumas pessoas nem sabem que existe, que também é muito concorrido, mas que às vezes a pessoa que pode passar e que vai fazer uma coisa maravilhosa com isso nem se inscreve porque acha que nunca vai passar. O que é o meu caso, por exemplo. Eu descobri que eu não chutei boa parte do Enem. A maioria dos pontos que eu fiz foi por acerto. Então eu me senti, nossa, muito top quando eu descobri isso, porque eu fui ver a prova. Mas na verdade que a gente é muito mais inteligente do que a gente aparenta, sabe? Tem pessoas que não fazem Enem porque acham que não vão conseguir fazer muita coisa e que vão se sentir humilhados. E não é assim que funciona. A gente tem muitas oportunidades que se conseguem só pelo fato de você tentar fazer o Enem. Então, meu recado para eles é isso: tentem, busquem alternativas e atirem para todos os lados que vocês conseguirem, que uma hora você acerta. E é basicamente isso. Então, pessoal, essas foram as perguntas. Esperamos que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês de alguma forma. Bruno, novamente, foi um prazer receber você aqui. Sempre que você estiver disposto a participar com a gente vai estar muito feliz que você venha participar. Foi um prazer. O prazer foi todo meu, porque participar desse projeto com vocês é maravilhosamente satisfatório, porque vocês são importantes para o nosso curso a partir do momento que compartilham tantas informações que a gente não teve no nosso ano, por exemplo. Então, obrigado a vocês por me ter como entrevistado e também por me deixar participar desse projeto de vocês, que é incrível. Foi o primeiro. Nossa, foi, ó. Esperamos muito receber você em breve novamente. Tanto seja para responder as perguntas, talvez no futuro, quando você estiver na química, ou qualquer outro quadro que a gente venha criar. Então foi um prazer, Bruno. Então, até a próxima, meu bem. Adeus, amores. Tchau. Bom, compartilhe com seus amigos, já que tá todo mundo em casa, para o pessoal ter um momento de prazer nessa quarentena, para se divertir, para se informar. E aí? Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar os sininhos para receber os próximos vídeos. Você deve perceber, esse quadro, ele é um quadro novo e nós já temos várias entrevistas confirmadas. Iremos trazer pessoas importantes para o curso, para o canal, mas fica no segredo, na expectativa, porque nós vamos trazer, sim, algumas pessoas muito importantes. Deixe a sua sugestão para os próximos vídeos, algum conteúdo que você queira muito que a gente faça. Deixe a sua sugestão de pergunta também, né? Porque essas 8 perguntas foram as padrões que a gente selecionou, né? Para falar de um âmbito geral do curso. Mas se você tem alguma outra pergunta que englobe outro tipo de assunto, queira que a gente faça para os nossos convidados, deixa aí nos comentários. E o vídeo vai ficando por aqui. E por hoje é só, pessoal. Tchau!